Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Anderson Silva. Estamos aqui na Academia de Pregadores para a nossa penúltima aula das lições de escola dominical deste segundo trimestre de 2018. A lição que estudaremos hoje é a lição de número 12, do dia 17 de junho de 2018, que tem como título Ética Cristã e Política. Vivemos um ano político, então é um assunto muito próprio para o nosso momento, não é? Vivemos um ano em que muitos estão expectando uma mudança no nosso país, uma mudança nos rumos da nação pelas vias políticas, e nós acreditamos que Deus realmente pode promover isto e a igreja tem participação nisso. É preciso formar consciência política, porque se nós queremos uma mudança política, nós é que vamos, orientados por Deus, promover esta mudança, não é verdade? Porque não são anjos que votam, não é a trindade divina que vem votar. Então nós é que votaremos e elegeremos os nossos representantes, os nossos governantes, e precisamos de uma consciência política, precisamos de uma orientação divina, precisamos de uma revelação de Deus ao nosso coração, para que possamos realmente promover mudanças sociais a partir do exercício da nossa cidadania. O texto áureo desta 12ª lição está em Romanos capítulo 13, e versículo 7. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Verdade prática. A política faz parte da vida em sociedade. Como o cristão não vive isolado, ele deve ter consciência política, sendo sal e luz neste mundo. Leitura bíblica em classe, Romanos capítulo 13, do versículo 1 ao 7. Toda alma esteja sujeita a autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por essa razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Meus queridos, nós já utilizamos esse texto em lições anteriores e deixamos claro que o que Paulo está dizendo aqui, nós utilizamos esse texto quando tratamos sobre pena de morte, né? O que Paulo está deixando claro nesse texto para nós, em relação à proposta dessa lição, que é a ética cristã e a política, é que as autoridades são constituídas por Deus. O que é interessante nós pensarmos é que a autoridade que é instituída por Deus é a função, não a pessoa que exerce a autoridade. Porque às vezes nós podemos pensar o seguinte: mas se fulano de tal ganhou a eleição para tal cargo, é porque Deus instituiu. Não, nós votamos, nós elegemos, a responsabilidade é nossa. Mas a Bíblia diz que toda autoridade é instituída por Deus. Existe uma diferença entre a autoridade e a pessoa que exerce a autoridade. A autoridade é a função que foi realmente instituída por Deus para o bem-estar social, visando o bem-estar social, visando a harmonia da comunidade, visando o ajustamento social. Então, nós temos a autoridade, que é a função,
o cargo que foi instituído por Deus, e temos pessoas que exercem a autoridade. E como nação, como igreja, como pessoas, nós precisamos entender que Deus realmente instituiu a autoridade. Mas nós é que elegemos a pessoa que vai exercer aquela autoridade que foi instituída por Deus. Não obstante a autoridade ser instituída por Deus, se nós elegemos pessoas que não têm temor de Deus para exercer a autoridade, nós vamos sofrer com isso. Nós passaremos por dificuldades, por problemas, como temos enfrentado na nossa nação. Os últimos anos na nossa nação são anos terríveis, difíceis, de recessão, são anos de grande retrocesso político, econômico, e nós precisamos aproveitar este ano político, orar a Deus, pedir a orientação de Deus para elegermos políticos que sejam realmente políticos sinceros, honestos e que vão legislar em prol da nação brasileira. Então, para mudar este quadro, é preciso que a igreja amadureça e aprofunde a sua consciência política. É preciso aprofundar a consciência política, porque o que nós temos também de compras de votos, não é? Às vezes a pessoa recebe uma ajuda de alguma coisa, uma ajuda para a construção na sua casa, e aí vendem o seu voto. E as pessoas não se conscientizam que o prejuízo que ela terá durante toda a gestão administrativa daquele político que comprou o seu voto, porque se ele comprou o seu voto, ele é desonesto, e se ele é desonesto, ele não vai legislar em prol da sociedade, e você faz parte desta sociedade. Então é preciso compreender que os prejuízos que nós teremos por causa da eleição de um político desonesto e que compra votos serão tão grandes que aquele benefício que nós recebemos para vender o voto não é capaz de fazer frente, não é capaz de restituir o prejuízo que nós teremos. Então, dentro dessa perspectiva, o comentarista nos coloca a perspectiva bíblica. Deus governa todos os aspectos. Deus está no controle sempre. Ele é o Altíssimo, Ele é soberano. Pastor, então por que nós sofremos tanto? Porque nós elegemos mal. Porque nós votamos mal, elegemos mal. Mas Deus está sempre no controle. Não se esqueça do que acabamos de definir agora há pouco. Deus instituiu a autoridade. Nós elegemos as pessoas que vão exercer esta autoridade instituída por Deus. E se essas pessoas não têm temor de Deus, nós vamos sofrer com isso. Então a culpa não é de Deus. A culpa é nossa. Eu creio que Deus vocaciona pessoas para a política. Eu creio num chamado de Deus para pessoas exercerem a vida política. Um chamado direto de Deus. E essas pessoas precisam realmente ser trabalhadas, precisa que a igreja lembre dessas pessoas. Nós não estamos aqui para um palanque político, não é o nosso objetivo na academia de pregadores, mas uma coisa é certa, o nosso objetivo é esclarecer, é abrir a mentalidade e formar consciência política. O Estado e a política. O Estado, ele é laico, não é? Ele não se envolve com a política. Historicamente, houve uma separação do Estado com a política na Reforma Protestante. Antes disso, estavam unidos, agregados, juntos. Na verdade, a igreja, aliás, não o Estado, o Estado e a igreja. Na verdade, a igreja separou-se do Estado na Reforma Protestante. A religião, a igreja mandava no Estado. Na Idade Média, os papas diziam que a igreja era o luzeiro maior e o Estado o luzeiro menor. O luzeiro maior que iluminava o dia e o Estado o luzeiro menor que iluminava a noite. Mas houve essa separação. O Estado e a política, o Estado tem a função de garantir, por meio de políticas públicas, o exercício e as condições necessárias para a vida digna em sociedade. O Estado descobriu que a igreja tem poder de voto e por isso ele quer usar a igreja. O Estado e a Bíblia, não é? Não podemos resistir o Estado. Os que resistem ao Estado afrontam a Deus.
desde que o Estado esteja legislando com legalidade. Porque se o Estado se posiciona contra aquilo que é a vontade de Deus, nós também nos posicionaremos contra o Estado. No segundo ponto, o comentarista vai falar sobre essa separação da igreja e do Estado, que nós acabamos de afirmar. Essa união da igreja e do Estado aconteceu no ano 313, quando o imperador Constantino se converteu, e ela vai romper-se somente lá no ano de 1517, com o startar da reforma protestante. Houve, então, uma separação entre a igreja e o Estado, e hoje no Brasil nós dizemos que o Estado é laico. Todavia, o Estado, mesmo não interferindo na igreja, o povo precisa entender que Deus jamais deve faltar com a igreja deve ser o povo de Deus para que a voz profética de Deus não falte no Estado. Então, nós temos hoje políticos evangélicos, esta é a voz profética de Deus diante dessas situações de injustiça, e a igreja precisa também ser esta voz, e esse modelo laico de Estado, que é o Estado brasileiro que nós vivemos. O terceiro ponto, o comentarista vai falar como o cristão deve lidar com a política, o perigo da politicagem, que é a política suja, espúria, a política que manipula, a política que visa benefícios pessoais. O cristão precisa ter cuidado com isso. Pastores não podem vender a igreja, não podem, não, vamos fazer um acordo com esse político fulano de tal. Outra coisa importante nós frisarmos, que eu vou falar daqui a pouco também, é que nós pensamos em eleger políticos crentes, mas eles são para legislar em prol da comunidade, não em prol da nossa instituição, em prol da nossa igreja. É preciso compreender isto. Mesmo sendo um político crente, se ele não tiver projetos políticos sólidos, a gente não deve votar nele, porque nós não estamos votando num crente, estamos votando num político, porque essa será a função dele. E ele é servo de Deus. Então, ele deve fazer também de forma íntegra, de forma plena, até como exercício da sua fé em Jesus. Então, os políticos que são contrários às convicções cristãs não podem receber o nosso apoio e nem o nosso voto. Então, nós temos aí uma gama de partidos, que não precisa citar o nome aqui para não fazer apologia, mas temos diversos partidos na nossa nação que são partidos que apoiam o aborto, que apoiam a ideologia de gênero, que são partidos que lutam contra a família. Esses partidos não podem receber o apoio de crente. Pela ética cristã, aquele crente que apoia esses partidos está agindo de forma errada, porque os partidos estão lutando contra um princípio da palavra de Deus, e que é um princípio que nós também acreditamos. Então é preciso ter cuidado e construir uma consciência política em relação a isso. Faça cursos completos de teologia, hebraico bíblico, preparação para a escola dominical. Estude a palavra de Deus com mestres capacitados. Elienay Cabral, Josué Brandão, Cláudio Gama, Alain Brizotti, Benhur Lopes, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros professores. Seja um pregador mais capacitado para pregar o Evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores, a maior escola de teologia online do Brasil. Como delimitar a atuação da igreja na política? O púlpito da igreja não pode ser palanque. A igreja tem que trabalhar a consciência política dos seus membros e analisar as propostas, as ideologias do partido. Pensando que nós fazemos uma análise de proposta de políticos e ideologias do partido, de forma que isso traga uma benfeitoria social. Porque tem igrejas que elegem um vereador, elegem um político e acha que ele tem que fazer tudo o que é preciso em função desta igreja. E ele está legislando em função de uma sociedade, de uma comunidade. É preciso ajustar o foco da igreja. A igreja pode transformar o mundo. Nós já falamos em aulas anteriores que o próprio Senhor
próprio Deus disse: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e se arrepender dos seus maus caminhos, e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A igreja não pode perder o foco. Ela precisa ajustar o seu foco como agência do reino de Deus na terra. Como a igreja que brada contra as injustiças, como a igreja que promove o reino de Deus, promove o crescimento no reino de Deus na terra, através de uma boa ação política, abandonando a politicagem, fazendo com que o nome de Jesus realmente seja glorificado. Então nós precisamos buscar pessoas que têm o mesmo pensamento, buscar pessoas que apoiem os princípios cristãos, tendo em vista que os princípios cristãos devem ser aplicados para a sociedade e não só para a igreja. Então esta deve ser a visão da igreja, esta é a visão correta para a igreja que segue adiante. Façamos então, como temos feito, algumas considerações éticas em relação à ética cristã e à política. Primeiro, não podemos acreditar que não temos nada a ver com a política, pois essa política afeta a nossa vida em todo o tempo. Uma das coisas que nós ouvimos muito são as pessoas dizerem assim: eu não tenho nada a ver com a política, eu não gosto de política, eu não vou me envolver com a política. Meu querido, entenda uma coisa, quer você queira ou não, a política envolve a nossa vida. A política envolve a nossa economia, a política envolve a nossa vida profissional. Nós estamos vendo aí a luta no Congresso Nacional por causa da reforma da Previdência, e isso vai impactar a vida de todo cidadão brasileiro. O camarada que aposentar aí com 60 anos vai aposentar com 65. Vai ter que contribuir mais. Então não podemos nos enganar dizendo: eu não tenho nada a ver com isso, eu não vou mexer com política, eu não vou me envolver. É preciso conhecer os candidatos, conhecer as propostas deles. E a igreja, através da sua liderança, também pode promover isso na vida da igreja. Não trazendo políticos para usarem os nossos púlpitos como palanque político, mas conscientizando a igreja, fazendo estudos bíblicos para falar sobre a ação política da igreja, qual deve ser a ação do crente em relação à política. Então é preciso trabalhar. Não podemos dizer: eu não tenho nada a ver com política, eu não vou me envolver com isso. Você está mais envolvido com política do que você pensa. Então é preciso trabalhar esta consciência. Segundo, consciência política é uma necessidade para os nossos filhos. Precisamos ensinar aos nossos filhos. Precisamos mostrar para eles que eles precisam também de consciência política. Que eles precisam saber fazer boas escolhas, saber votar correto, analisar propostas de governo. Então isso começa a ser trabalhado dentro de casa, ter um diálogo político. Qual o candidato que é o mais indicado? Como é que as coisas devem funcionar? Então essa tem que ser uma ação da família, que concomitantemente vai corroborar com a ação da igreja, nesse princípio de conscientização política. Nós precisamos nos envolver. Nós brasileiros, somos muito passivos. A gente simplesmente recebe, aceita e reclama. Mas se nós não contribuímos, se nós não participamos, se nós não opinamos, também não temos o direito de reclamar. Então a igreja precisa estar envolvida, e isto é ético. Terceiro, o poder ou a política deve ser exercida com sabedoria e temor. Os nossos políticos precisam exercer a política com sabedoria e temor. O que é sabedoria? Sabedoria é a condição para aplicar bem o conhecimento adquirido. Eu já citei numa aula anterior aqui a ação de Deus nas Ilhas Fiji. A nação começou a orar, um arquipélago do Pacífico, a nação começou a orar e pedir a Deus: Senhor, que os nossos políticos sejam apontados pelo teu dedo. E Deus mudou a história daquela nação. No ano 2000 eles sofreram uma guerra civil que quase destruiu a nação. Mas Deus mudou
a história daquela nação. Eu creio que, como igreja brasileira, se nós nos levantarmos e começarmos a orar, Deus muda as coisas. A Coreia do Sul também tem um histórico maravilhoso, lindo, de mudança, porque a igreja se posicionou e a igreja começou a orar. Então a política deve ser exercida com sabedoria, mas também com temor. Oremos para que Deus dê temor aos nossos políticos, para que Jesus salve os nossos políticos, para que Jesus transforme a vida dos nossos políticos, porque se eles forem transformados, nós teremos também uma política transformada para a glória do nome de Jesus. E quarto, não podemos ter políticos que legislam para a igreja, mas para a comunidade. Nós tivemos há alguns anos atrás a possibilidade de eleger um presidente do Brasil crente à época. Crente. Embora depois, agora recentemente, ele cometeu também vários erros, caiu em escândalos terríveis. Mas houve aquela movimentação no meio evangélico. Nós vamos eleger um político crente. Aí todo mundo fica pensando o seguinte: ele vai legislar em prol da igreja. Não, irmãos. Não é isso que nós esperamos. O que nós esperamos é que aquele que for eleito, que assumir o poder, seja realmente a mão de Deus em favor da nação. A nossa nação é uma nação sofredora, colônia de exploração. Nosso histórico é um histórico complicado. Então nós precisamos orar a Deus para que os políticos que forem eleitos, estamos caminhando aí para um momento político, e cada igreja, cada ministério, cada pastor presidente, cada pastor de convenção apoiam alguns irmãos. E nós precisamos considerar este apoio. Este apoio que o nosso pastor está nos direcionando, nós precisamos considerar este apoio. Porque às vezes nós não apoiamos e nós dividimos os votos da comunidade de fé e falamos: não, nós não precisamos de político para nos defender. É verdade. Quem nos defende é o Senhor. Nós precisamos de políticos íntegros, não para defender a igreja, mas para legislar de forma que os princípios divinos sejam aplicados nessa legislatura. É disso que nós precisamos. O Senhor não vai deixar de defender a igreja porque nós temos políticos apoiados pela igreja. E os políticos apoiados pela igreja não poderão se tornar políticos da igreja. Eles são políticos do povo. Isso é a visão de democracia. O governo do povo, pelo povo e para o povo. Mas políticos íntegros, que honrem o nome do Senhor Jesus e que promovam uma sociedade justa e uma sociedade que cresça para o bem-estar social. Este é o grande objetivo da vida política, da ética cristã e da política. Portanto, meus queridos, precisamos compreender que a igreja precisa de consciência política. E não é uma consciência política só para o ano de eleição. É um trabalho de conscientização política ininterrupto, porque nós cometemos também esta falha. Deixamos as questões políticas só para o ano de eleição. E, na verdade, tem que ser questões que trabalhem na igreja de forma ininterrupta para que alcancemos um caminho onde a política vai estar debaixo da bênção do nosso Deus. Assistam depois, eu citei numa outra aula e cito novamente nesta, um documentário chamado Ruja o Mar, um documentário que mostra o que Deus fez nas Ilhas Fiji, porque a igreja começou a orar. A igreja se propôs a se reunir e orar, buscando soluções, e Deus realmente impactou a nação. Que Deus te abençoe. Muito obrigado mais uma vez por estar conosco. Na semana que vem estaremos na nossa última aula do trimestre, a 12ª lição, onde vamos tratar sobre ética cristã e redes sociais. Eu te espero na semana que vem, em nome de Jesus. Um grande abraço e que Deus abençoe a sua casa e te prospere em tudo, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes.
Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.